Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos de 1 ao versículo de número 5, de 1 a 5. Mateus, capítulo 7, de 1 a 5. As palavras de Jesus estão dentro do contexto do sermão mais conhecido de Jesus, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Sermão esse que há quem diga que se nos faltasse outros trechos daquilo que a gente tem hoje no Novo Testamento, esse sermão por si seria suficiente para nos mostrar o que é a vida cristã e como viver a vida cristã, qual é a ética do reino de Deus, como viver para a glória de Deus. Nós encontraríamos aí nesse texto que é chamado de Sermão do Monte, que tem o seu início aí no capítulo 5, vai até o final dele, aí até o capítulo 7. Todo mundo achou? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Vamos ler todos juntos. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho, ou uma trave, em outras versões? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Então, como eu disse, essas palavras estão dentro desse conhecido sermão de Jesus. São palavras em que Jesus está querendo dar ênfase a algo que deve ser evitado, a algo que deve ser, pelo menos da maneira como ele trata do assunto ou para onde ele quer levar essa conversa, deve ser evitada a qualquer custo, que é aquela ideia de que nós, enquanto, vou usar aqui a expressão, religiosos, de usarmos a nossa religião para atacar o outro. Atacar aqui no sentido de dar uma sentença a respeito do outro, definir e até, quem sabe, descartar o outro a partir de julgamento. E aqui a ideia de um julgamento precipitado. Eu ontem estava assistindo um vídeo, vou compartilhar aqui os meus conhecimentos, que são muito básicos, de jardineiro, estou aprendendo muito aqui com o Canijo, e eu tenho observado que a Zamioculca, né, o nome da plantinha, apesar de estar recebendo a rega, de estar ali a luz, porque planta precisa de água e de luz, mas ela está perdendo umas folhinhas, ela começa a ficar amarelada. Eu falei, mas está recebendo rega, estou me esforçando ali, eu gosto de planta, apesar de dar muito trabalho, não sou aquele que gosta da planta, nada contra quem gosta de planta de plástico, mas eu gosto de estar ali, lidar com aquilo, mas é muito difícil. Mas é um ser vivo e precisa de cuidado. E aí eu estava vendo que as razões, né, que podem levar àquilo que está acontecendo com a Zamioculca, folha amarelada. E aí eu percebi lá que um dos vídeos que eu assisti é que a rega que ela necessita, se ela está, por exemplo, num vaso, não é bom que você deixe o vaso transbordar.
isso pode levar a planta, apesar de estar recebendo água, a aquilo funcionar de maneira... Aliás, isso vai mudar a sua vida. Ela é da família das suculentas, por isso que ela tem aquela folhinha verdinha, brilhante, e o caulezinho, ele é cheinho, porque ela acumula água, ou seja, aí depois suculenta não precisa de muita rega. Enfim, vou parar por aqui para você não ficar entediado com a minha condição de jardineiro, mas o que eu quero frisar é o seguinte: a igreja que é chamada para cuidar, nós estamos aqui num grupo, temos aqui um grupo, e nesse grupo estão pessoas que precisam de cuidado, pessoas que precisam de acolhimento, pessoas que têm suas debilidades, seus problemas, suas dificuldades, suas limitações, e juntos nós somos, ao mesmo tempo que necessitamos de cuidado, somos uma comunidade de cuidadores, ou deveríamos pensar a vida assim. E qual é a relação disso que eu estou trazendo com aquilo que a gente acabou de ler? É que nem sempre eu e você cuidamos bem daqueles que Deus coloca em nosso caminho por uma razão. Porque nem sempre a gente cuida bem de si. Cuida bem daquilo que a gente chama de vida cristã. Desenvolve bem aquilo que a gente chama de espiritualidade cristã. E quando isso não acontece, de novo usando uma expressão que eu não gosto de usar muito, mas vou fazer uso dela aqui, a nossa religião serve tão somente para condenar os outros. A nossa postura serve tão somente para levantar o dedo, erguer aqui o dedo diante de alguém e dizer: isso não pode, isso está errado, isso é pecado, isso te condena. Ou isso condena as pessoas, condenamos as pessoas. E aqui Jesus está dizendo que nós devemos ter todo o cuidado do mundo, toda a prudência, toda a sabedoria, para não agir assim. Porque eu e você somos chamados para cuidar das pessoas. São vidas que Deus coloca diante de cada um, que necessitam essas vidas de cuidado, que necessitam de acolhimento. E muitas vezes a nossa postura não vai ao encontro dessa necessidade, porque em nome de Deus se fere. A gente fere pessoas, pessoas ferem a gente. O nome de Deus é utilizado não para poupar a vida, para dar a devida manutenção e cuidado à vida. Às vezes se acaba com a vida do outro por causa de precipitações e, nesse caso aqui, julgamentos precipitados. Jesus, quando olha para o seu entorno, para a gente, para quem ele estava falando, ele tem em mente que tipo de postura havia dos religiosos para com aqueles que estavam ali ouvindo a sua mensagem. Por isso ele se dirige ao povo dizendo: olha, não repitam a mesma coisa que os outros estão fazendo em nome de Deus. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados da mesma forma. O padrão, qual é o ditado popular? Vou aplicar aqui: vento que venta lá, venta cá. O modo como você lida com o outro, decide se relacionar com o outro, é esse tipo de postura que você vai ter também. A tua rispidez vai resultar em dureza, em aspereza da parte do outro. A tua misericórdia pode também resultar em misericórdia da parte do outro. Então não julguem, verso 1, para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado da mesma maneira contra vocês. Então, já que eu e você somos chamados para cuidar
uns dos outros, esse texto vai nos ensinar algumas coisas, porque só pode cuidar do outro aquele que cuida antes de si. Tenha isso em mente. Você não terá capacidade de abençoar o outro, de exercer o cuidado sobre a vida do outro, se você negligenciar o cuidado sobre si. Você não terá condição de ofertar ao outro, oferecer ao outro cuidado ou cuidados espirituais se você negligencia isso em sua vida. Você pode fazer o que os religiosos costumavam fazer, se apresentar ali como sendo um santarrão, dizendo: isso é certo, isso é errado, você está condenado, você não pode participar do reino de Deus, você não pode frequentar um lugar, você não pode tomar ceia, você não pode fazer isso, você não... Em nome de Deus, mas isso não significa cuidado. É um julgamento, uma sentença, e nós não somos juízes uns dos outros. Nós somos chamados para cuidar uns dos outros. E aí Jesus denuncia, ele usa palavras fortes dizendo aqui: por que está preocupado com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Por que se esforçar? Por que gastar energia no sentido de olhar para o outro, denunciar o erro do outro, ferir o outro, tornar a vida do outro pior do que aquilo que a vida do sujeito já se encontra, em nome de Deus, simplesmente para satisfazer o seu anseio religioso de dizer: isso é pecado. Você está condenado em nome de Deus. Você não pode falar em nome de Deus. Você não pode se relacionar com Deus, porque você não tem... não está habilitado para tal, porque a tua vida é uma vida que não condiz com a verdade. E a verdade aqui, o Evangelho. Então Jesus está dizendo o seguinte: eu e você devemos nos preocupar, antes de tudo, em cuidar da própria vida. Cuidar da própria vida. Tratar bem a própria vida. Olhar, antes de olhar para o outro, olhar para si. Antes de buscar no outro suas mazelas, seus pecados, para que você denuncie, pregue contra si primeiro. Busque olhar para si e veja, antes de você tentar investigar a vida do outro para ver se há ou não sinais de graça, faça isso com a sua própria vida. Olhe para si primeiro. Não julgue o outro. Não se preocupe com um cisco nos olhos do outro, quando na verdade o que você quer, de maneira perversa, é que esse cisco lá permaneça. Porque, no final das contas, todas as vezes que eu e você apontamos o dedo para alguém, o que a gente quer no final das contas é que os olhos dos outros se desviem de nós. É uma tática. O que eu quero quando eu denuncio o outro, quando eu falo mal a respeito do problema do outro, quando o outro, eu lanço sobre ele uma sentença, é desviar o olhar dos outros de mim. Então o que Jesus está dizendo? Antes de você se preocupar com o cisco no olho do outro, olhe para o tronco, para a trave que há no seu próprio olho, para que você enxergue com toda a clareza do mundo. Do que você é feito. Todos nós somos feitos de luzes e trevas. Existem virtudes em você, mas também existem problemas em você. E o que nos faz então julgar precipitadamente a respeito dos outros? É que a gente quer que os outros se tornem
o que eu sou a nível daquilo que eu tenho de virtude. Mas eu não quero falar daquilo que é embaraço. Eu não quero que ninguém saiba a respeito daquilo que eu sei que sou, mas ninguém está vendo. Então Jesus está dizendo, não se preocupe com o cisco no olho do seu amigo. Procure tratar do tronco, da trave que existe em seus próprios olhos, para que você assim possa enxergar com clareza, antes de tudo, a seu respeito. Como dizer ao amigo, me deixa cuidar de você, me deixa ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se você não consegue ver o seu próprio olho, que há no seu próprio olho alguma coisa que te impede de enxergar com clareza, com a clareza necessária, a vida, antes de tudo, a sua própria vida. E a gente sabe que, infelizmente, isso acontece muito no meio da igreja. Talvez essa semana você tenha sido vítima disso. Ou talvez essa semana você tenha vitimado alguém com seus julgamentos. E aí o que Jesus está dizendo? Olhe para a sua vida. Cuide da sua vida. Nós não somos juízes, não temos a capacidade de julgar ninguém. Não pronuncie sentenças a respeito da vida do outro. Veja, olhe para o seu ser. Então as palavras de Jesus estão dizendo simplesmente, apesar de duras, dizendo, é bom que a gente aprenda a cuidar de si, para que nas mãos do Senhor a gente então tenha condição de cuidar dos outros. E por que isso é importante? Para que isso não cause contradição, para que isso não, de alguma forma, não funcione, para que o nome de Deus seja desonrado. Sabe aquela história do que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Todo mundo aqui já ouviu essa frase e talvez todo mundo aqui já tenha experimentado na vida essa frase na prática. Então Jesus está ensinando para os seus ouvintes que ninguém ganha, nem você, nem os outros, com o nosso espírito criticista. Tem gente que só sabe criticar porque ela tem que fazer crítica. Tem gente que só quer criticar porque ela quer ter razão para todos os momentos. Ninguém ganha com isso. Por isso que ele está dizendo. Hipócrita, verso 5. Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do seu amigo, do olho do seu amigo. Então Jesus está chamando a nossa atenção para que a nossa vida não seja feita, construída a partir de contradições. Isso não quer dizer que você vai ser alguém perfeito, isso não quer dizer que você vai conseguir viver isso o tempo todo, mas é justamente pela sua incapacidade que é necessário que você olhe primeiro para si, antes de olhar na direção do outro. Para que você não esteja agindo como hipócrita, lançando a condenação do outro, enquanto você está caminhando na mesma direção, a passos largos na mesma direção, condenando o pecado do outro, enquanto você é um bom praticante daquilo que você condena na vida do outro. Então Jesus diz, hipócritas, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Então cuide para que você não seja achado em contradição. Aí alguém pode dizer, mas isso vai ser muito difícil viver, né? Porque você já sabe que você não tem condição de viver perfeitamente tudo o que é apresentado aqui. É justamente aí que nós vamos encontrar a beleza do Evangelho, porque estamos diante de um Deus gracioso e misericordioso, que não nos trata segundo as nossas faltas,
E é aí que nós, então, vamos virar para o outro e, ao invés de sentenciar o outro, tratar da mesma forma o outro como Deus está tratando a mim e a você, sendo misericordioso, tendo compaixão por ele. Esse é o nosso chamado, enquanto cuidadores de vida. Nós não somos chamados para sentenciar o outro. Nós somos chamados para usufruir junto com o outro dessa graça misericordiosa de Deus. É o que nós temos para oferecer. Ninguém aqui tem condição de se apresentar diante de Deus e dos outros dizendo que tem a capacidade de viver para a glória de Deus o tempo todo. Você não tem, eu não tenho. Agora, quando eu olho para o outro, vou dar aqui uma dica de saúde espiritual, saúde mental e amadurecimento também espiritual. Quando alguém está amadurecendo na vida, e falando aqui da vida cristã, ele é capaz de ouvir tudo a respeito do outro. O outro vem, abre o coração, rasga o coração, chora, fala de tudo, abre o seu coração, porque encontra alguém em quem ele julga ali poder confiar, então ele abre o coração. E esse alguém é incapaz de, uma vez tomando conhecimento de tudo aquilo, usar tudo aquilo contra esse irmão. Só pessoas maduras agem assim. Só pessoas que descobriram o significado do Evangelho realmente agem assim. Porque você já deve ter tido essa experiência. Às vezes, quando nós tomamos conhecimento, mesmo que você não diga, mesmo que você não verbalize, mas não são poucas as vezes que, ao tomar conhecimento do problema do outro, você diz para dentro, há uma certa satisfação, porque você lá no fundo diz: encontrei alguém pior do que eu, encontrei alguém que se encontra numa situação pior do que a minha. Isso deveria nos fazer chorar e não rir, ainda que por dentro. Agora, o Evangelho, ele nos dá sanidade a ponto de você olhar para tudo isso e continuar dizendo para a pessoa: estou contigo. Ainda que essa pessoa esteja equivocada em seus pensamentos, mas isso não muda a maneira como você trata essa pessoa. E sabe por quê? Porque apesar de nós, dos nossos pecados, o que somos, aquilo que há de mais horroroso em nossa vida, não muda o jeito de Jesus tratar a mim e a você. Ele permanece o mesmo. Que a gente pode resumir esse tratamento em é a mesma misericórdia o tempo todo. Por isso ele diz: não sejam hipócritas. Não sejam hipócritas. Primeiro, livre-se, cuide de si. Busque cuidar de si, para que assim você tenha habilidade e compaixão suficiente para cuidar dos outros. Não vivam nos pecados contra os quais vocês agora pregam. Não vivam condenando outros à luz daquilo que vocês praticam, sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba. Então, queridos, eu sei que nem sempre a gente tem da parte do Senhor condição de compartilhar, de abrir a Bíblia e compartilhar aquela palavra que desce mais suave, mas essa é a verdade a nosso respeito. Como igreja do Senhor, somos chamados para cuidar, e como cuidadores, faríamos bem cuidar antes de si, observar antes o que há em nossas vidas, digamos, digno de ser sentenciado, mas isso não acontece da parte do Senhor. Observar se existem sinais de graça em nossa vida, ou se estamos negligenciando
os meios de graça que o Senhor tem nos concedido para que a gente cresça, amadureça como cuidadores, como uma comunidade que cuida uns dos outros, antes de olhar para o outro, olhe para si. Se cada um de nós aprender a cuidar de si, nós vamos fazer bem tanto para a gente como para os outros. Se cada um de nós, pela graça de Deus, decidir cuidar da sua vida com todo zelo, com todo cuidado, certamente o Senhor vai te usar como alguém que cuida daqueles que Ele decidiu colocar em seus caminhos, na sua vida, para que você realize o cuidado à luz do mesmo cuidado que você recebe dEle. Não o cuidado do julgamento, mas da compaixão, da misericórdia, do amor e graça. Amém?